Meus colegas médicos que estão nos assistindo, hoje estamos inaugurando o nosso primeiro programa Estar Médico. É um programa que vai ser voltado aos assuntos da medicina, conversando com colegas de primeiríssima linha e que vão tratar de assuntos importantes para todos nós. Portanto, é uma grande honra fazer o início, o lançamento desse nosso programa com alguém que é mais do que um médico. É uma entidade dentro da medicina, alguém que construiu não só uma história pessoal, mas uma história de inúmeros dos seus alunos. É muito prazer que eu tenho aqui a ter no nosso primeiro programa o Dr. Fernando Lucchesi, nosso cirurgião cardiovascular, um inovador, um homem que fez muitos discípulos e ao qual eu tenho a honra de receber no nosso primeiro programa. Seja bem-vindo, Dr. Lucchesi. Médicos, ultimamente estamos carecendo de boas lideranças. E tu representas para nós uma liderança jovem extremamente ativa, que me emociona. Eu adoro ver como tu estás desempenhando esse papel de líder da nossa classe. Extremamente importante. Continua com todo o empenho. Vais deixar um legado importante para as novas gerações. E é um prazer estar nesse programa, ainda mais abrindo, tive a surpresa hoje que estamos abrindo o programa. E o nome do programa é muito sugestivo. O Estar Médico é o local de bate-papo, no bloco cirúrgico, lá no andar, o Estar Médico. Então, vamos bater um papo. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de ver como é que o senhor, com toda a sua experiência, com toda a sua vivência, vê a medicina hoje. A gente sempre teve desafios, a medicina sempre foi recheada de desafios e a medicina tem mudado de maneira muito importante com o passar dos tempos. Com a questão da judicialização, com o aumento do número de faculdades de medicina, com as restrições que estão sendo colocadas para o nosso exercício profissional, com a tecnologia, como é que o senhor enxerga hoje a medicina e o futuro da nossa profissão para nós mesmos médicos e também para os nossos pacientes? Bem, a medicina vem mudando muito rapidamente. O desafio vem aumentando, não só pela agregação de novas tecnologias com uma rapidez incrível, mas também pelo todo o contexto em que o médico vive hoje em relação aos hospitais, em relação aos convênios, em relação ao Sistema Único de Saúde, em relação à formação médica. Nós temos desafios em todo lado que olharmos. Falasse muito bem, judicialização. Teve em Porto Alegre essa semana o Gonçalo Vecina, foi secretário da Saúde de São Paulo, presidente da Anvisa, e o Gonçalo disse uma coisa que me calou no fundo. Ele disse: acho que nós vamos ter mais judicialização do que procedimentos normais da medicina do jeito que estamos indo, porque nós não colocamos limites em nenhuma das áreas, nem na área do SUS, nem na área de convênio, não existe limite. Um tratamento quimioterápico que dá um mês mais de vida, ele traz milhões a mais do custo e produz muito pouco resultado. O Gonçalo é um pouco mais radical. Ele diz que isso só vai mudar quando nós dermos o mesmo tipo de limites para o SUS e para o não SUS. Ou seja, quando todos tiverem os mesmos direitos, então a judicialização desaparece. É muito difícil porque o SUS estabelece limites muito baixos disso, o convênio estabelece um limite um pouco mais alto. Isso por si só já faz uma diferenciação. Mas alguma coisa tem que ser feita, porque a judicialização está se tornando muito cara e trazendo um ônus à medicina brasileira que certamente não pode ser pago, nem pelos convênios e nem pelo próprio SUS. Uma das coisas que se vê claramente, o ano passado, 2023, o que aconteceu foi terrível. Os convênios tiveram um prejuízo de 17 bilhões. 17 bilhões. E isso está sendo repassado. Para quem? Para o médico, menos honorários, para os hospitais, pagamentos incompletos de procedimentos. Isso está sendo um tumulto dentro da medicina. Então, alguma coisa tem que ser feita para equalizar esse custo. O custo atualmente está fora de controle. A falta de financiamento no SUS, ela é evidente. Nossas últimas
correções de tabelas do SUS ocorreram em 2005, 2006. Quer dizer, é impossível tu trabalhar com uma tabela que parou lá em 2005 e que tem hoje mais de 800% de inflação. Então, nós realmente temos essa dificuldade em manejar essa medicina nova. Nossa nova medicina é um desafio progressivamente maior. Estou falando especificamente aqui do Brasil. Apesar de que nos Estados Unidos também se vê um aumento terrível nos custos da medicina, e lá eles também estão impondo limites. Eu acho que esses limites vão ser inevitáveis, tanto para o SUS quanto para o não SUS. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor, como uma vasta experiência como professor, como é que o senhor vê hoje os nossos alunos da medicina? Como é que o senhor vê a oferta de cursos de medicina, essa ampliação de faculdades que aconteceu principalmente após o Mais Médicos? Como é que o senhor enxerga essa nova geração que está vindo, que é talvez um pouco diferente da nossa geração, um pouco mais antiga, que enfrentava uma ausência de tecnologia? A gente ia para estudar nos livros, a gente buscava para fazer um trabalho científico. O senhor deve se lembrar de pegar aqueles grandes índices médicos para procurar artigo por artigo, então as facilidades aumentaram, mas também houve uma modificação completa no processo de seleção dos futuros estudantes de medicina e às custas do aumento de faculdades. Como é que o senhor enxerga o que está acontecendo no aspecto formação dos nossos estudantes hoje? Primeiro, a formação da graduação. A graduação, no meu conceito, infelizmente, vem desabando por essa profusão de faculdades de medicina em toda a parte. Isso é um grave problema. Isso certamente é um crime que no futuro nós vamos identificar na nossa história. A partir do momento que as faculdades chegaram ao número que é hoje, porque aqui tem que ter cuidado no número, porque todo dia muda, né? Cada dia tem alguma escola a mais. Então, isso é um crime, Marcelo, que nós vamos ter que ver que o futuro vai registrar sobre esse erro da nossa geração aceitando isso. Segunda coisa, a graduação também se decompôs, terminou trazendo uma forma de... Claro que existem excelentes faculdades de medicina e essas têm que ser preservadas, mas existem faculdades de medicina muito ruins no país e que não estão formando médico. Aí o que acontece? Tem uma sequência disso na residência. Menos da metade dos médicos formados vão para a residência. E esses médicos, eles vão, na realidade, suprir o que não aprenderam na faculdade de medicina. Mas como é que o MEC organizou o concurso de residência, principalmente das bolsas que ele emite? Organizou de uma forma muito simples. Existe um exame e um currículo. Basicamente, nós não temos mais direito a entrevistar o candidato. Nós nem sabemos quem é o candidato. Então, vou te dar a realidade nossa de 3 meses atrás. Na cirurgia cardíaca, no Hospital São Francisco, na Santa Casa, nós temos uma residência com 3 vagas por ano para cirurgia cardíaca. Um curso de 5 anos, complexo, difícil. E o mais importante é que esses residentes são suportados por bolsas do MEC. Então, nós recebemos uma lista, nós tivemos esse ano 30 candidatos pedindo o nosso curso, mas nós recebemos uma lista só de 10. Nesses 10 tinha os currículos, recebemos o currículo de 10. Aí olhamos o currículo, etc., fizemos uma definição em cima do que já estava feito pelo MEC. Na realidade, era a prova do título, a prova do exame e o currículo. O que aconteceu? Selecionamos 3 médicos, os 3 de fora. Acre, Pará e assim por diante. Ou seja, nacionalizou o Sistema Nacional de Residência, completamente. Bom, aí chegam aqui os 3 candidatos para começar no dia 1º de março, trabalham na cirurgia cardíaca por 35 dias, tudo que acontece nos 30 dias pode ser substituído, se alguém desistir, até 30 dias. Passado 30 dias, não pode mais substituir. 2 deles pediram demissão com 45 dias. E hoje nós estamos com um único residente e nós temos 5 anos pela frente. Ou seja, dos nossos 15 residentes, nós já vamos estar capenga. Então, é muito triste o que está acontecendo com a formação do médico.
E termina que as especialidades mais complexas elas estão se evadindo. Agora, dermatologia, cirurgia plástica, etc., aumenta cada vez o número de candidatos. Por quê? É a vida mais fácil que o médico vai encontrar lá pelas tantas e ganhar mais dinheiro também. Então, eu tenho uma grande preocupação. Eu estou hoje numa fase de reta final na medicina, eu tenho 76 anos, vou estar aqui por algum tempo, tenho uma equipe organizada, estou passando já a fase de sucessão, estou organizando minha sucessão, porque eu quero que esse serviço que eu montei na Santa Casa, de cardiologia, de cirurgia cardíaca, dure mais 50 anos. Então eu tenho uma ou até duas sucessões em cada área. Mas eu fico pensando, o que é que nós vamos entregar para esse povo? É como o avô que olha para o seu neto e diz, o que é que eu vou entregar para esse neto que queira fazer medicina? Eu tenho muita preocupação. Acho que nós tratamos mal a formação médica nesse país, infelizmente. Salvo honrosas exceções, e aqui em Porto Alegre nós temos 3 ou 4 faculdades de grande qualidade e que salvam as pessoas que formaram aqui. Mas não é a mesma coisa, principalmente naquele cinturão próximo da Bolívia, próximo do Peru, etc., onde tem estudantes estudando lá e se transferindo depois para cá, ou morando num lado e fazendo medicina, fazendo faculdade de medicina no outro país. Muito ruim. Temos umas graves dificuldades pela frente. O problema que eu vejo, na verdade, é que, queira ou não queira, nós vamos depender desses médicos para o futuro, porque nós vamos acabar sendo atendidos por eles. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta, como é que é a sua posição como paciente? Porque, queira ou não queira, todos nós seremos, né? Então, do início ao fim das nossas vidas, nós seremos. Como é que o senhor se sente numa situação de paciente, sendo o senhor sendo quem é? Bom, em primeiro lugar, eu escolho para me tratarem os meus melhores alunos, né? Obviamente. Não vamos ser desonestos ou ingênuos. Nós precisamos ter uma boa medicina, porque nós conhecemos uma boa medicina, nós praticamos uma boa medicina e nós exigimos das pessoas que trabalham conosco que façam uma boa medicina. Por isso, nós temos direito agora de ser tratados por bons médicos que foram nossos alunos. E isso acontece com todos. Nós falamos antes, né? Porta de emergência, muitas vezes nós somos atendidos pelos nossos alunos. E nos dá muito orgulho isso, né? Saber que nós conseguimos ensinar e preparar alguns para nos atenderem. Agora, não sei como é que será no futuro. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que me parece talvez esteja se perdendo um pouco dentro da medicina. Nós nos tornamos demasiado técnicos, nós temos desde os aplicativos, a inteligência artificial, a robótica vai nos ajudar muito em cirurgia e as coisas tendem a ser muito técnicas. O senhor acha que ainda tem algum espaço para a espiritualidade dentro do exercício profissional? O senhor acha que isso tem alguma relevância para o profissional médico, para o paciente? Como é que o senhor enxerga isso? Marcelo, 25 anos atrás eu achava que isso não existia. E aí ocorreram uma série de fatos. Minha filha estudava na Duke University e eu ia visitá-la volta e meia, e sempre em aula, provas, etc. E eu passava o tempo todo na biblioteca. E descobri ali que tinha um sujeito que chamava Harold Koenig, que tinha dezenas de livros publicados, centenas de trabalhos publicados sobre espiritualidade, doença cardiovascular, espiritualidade vamos dizer assim, no contexto médico. E telefonei para ele e ele disse para mim assim, eu quero falar contigo, só que não vem aqui no hospital porque é muito confuso. Vai sábado lá em casa. Aí passei um dia com ele, salvei um churrasco que ele ia triturar, fiz um belo churrasco para ele e ficamos amigos. Esse sujeito mudou e consistentemente a minha vida em relação à compreensão da importância da espiritualidade e da religiosidade no contexto médico. De volta, publicamos alguns trabalhos juntos, temos um trabalho que se transformou num ícone da área de espiritualidade e doença cardiovascular. E uma das coisas que me chamou a atenção de lá para cá é que, na primeira vinda dele aqui para o Brasil, ele foi falar no Congresso Brasileiro de Cardiologia. E
foi muito engraçado porque nos deram uma sala de 80 lugares, ficaram 100 do lado de fora, que não conseguiram entrar, segurança não permitiu. Bom, aí começamos a ampliar e aconteceram coisas incríveis. Por exemplo, se criou o Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os departamentos congregam os afeccionados daquela área. Por exemplo, o Departamento de Hipertensão tem 700 sócios, 700 membros ativos, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem 15 mil sócios. Bom, criamos um tal de departamento que hoje tem mais sócios do que o Departamento de Hipertensão. São 1.000 sócios do Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular. É o departamento maior da sociedade. E cada congresso se amplia o número de salas e o tamanho das salas. No congresso que nós teremos em Brasília agora em setembro, temos 5 salas, todas elas com mais de 200 lugares, em que vai se falar especificamente sobre isso. Criamos diretrizes, criamos um processo de refinamento da pesquisa na área, né? Espiritualidade é difícil de parametrizar, mas religiosidade é bem mais fácil. Então, essas coisas todas não estão acontecendo e o número de trabalhos publicados é significativo no mundo todo. Bom, os médicos jovens estão mais propensos a isso do que a minha geração. Agora a minha geração começa também a entrar, mas os médicos jovens estão criando, durante a Faculdade de Medicina já, as ligas de espiritualidade. E essas ligas são impressionantes. Aqui em Porto Alegre tem ligas em praticamente todas as faculdades. E eles fazem encontros anuais, encontros semestrais, encontros periódicos, e nós somos chamados para fazer palestras lá, etc. Ou seja, existe uma receptividade da área médica cada vez maior sobre o assunto espiritualidade. Nós não estamos indicando na medicina, espiritualidade e religiosidade como tratamento. Mas nós sabemos que espiritualidade e religiosidade apoiam o tratamento médico, dão uma perspectiva nova para o paciente e fazem realmente a aceitação da doença ser mais completa e mais integral. Então, eu não tenho dúvida que todos nós vamos passar por esse processo. Dr. Lucchesi, o tempo nosso é restrito. Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para o senhor, porque a gente acompanha o fechamento de hospitais, a crise dos hospitais, e a gente vê em Porto Alegre o surgimento de um hospital magnífico, que é o Nora Teixeira, que o senhor tem o seu dedo, a sua alma ali. Eu gostaria que o senhor me dissesse como é que o senhor enxerga hoje o crescimento e o desenvolvimento da Santa Casa, o surgimento do Nora Teixeira e o futuro para os nossos hospitais, e talvez do exemplo que a Santa Casa de Porto Alegre tem como administração para os outros hospitais filantrópicos do nosso estado em crise tão grande. Marcelo, a Santa Casa tem um grave problema porque ela cumpre a pé da letra a missão de atendimento ao SUS e às demais classes sociais, a todas as classes sociais. Isso nos gera um déficit anual de 150 milhões, que é coberto pelo atendimento de pacientes de convênios diferenciados. É 150 milhões que saem pela janela. É um hospital novo por ano que nós podíamos construir, porque as nossas tabelas estão lá em 2005, como eu falei antes. Então, a ideia de surgir esse hospital, de construir esse hospital, foi exatamente na tentativa de cobrir esse déficit e transformar a Santa Casa vamos dizer assim, no financiamento ao SUS interno. Nós financiarmos o nosso SUS. Bom, obviamente contamos com o apoio da comunidade, a família Grendene foi um grande apoio, tem o nome da Nora, a esposa do Alexandre, exatamente por isso. E se fez um hospital de ponta. Com dinheiro se faz maravilhas, né? E tivemos todas as grandes famílias de Porto Alegre, a maioria de Porto Alegre, algumas do interior, que financiaram o hospital. Esse hospital saiu 284 milhões. 245 milhões foram doados sem benefício fiscal, a fundo perdido, tirados do caixa e entregues para a gente construir. E isso foi uma coisa inédita no Brasil, dessa forma foi inédita.
Temos exemplos, claro, no Einstein, no Sírio, que tem uma comunidade toda dando suporte, mas não em Santas Casas. Então, qual é a nossa experiência em relação a Santas Casas? Hoje, os filantrópicos são responsáveis por em torno de 60% a 70% da alta complexidade no Brasil. Oncologia, cirurgia cardíaca, cirurgia traumatológica de grande porte, são 60% a 70% são feitos em 1.800 hospitais filantrópicos, todos eles deficitários. Em janeiro do ano passado, esses hospitais, janeiro de 23, deviam 20 bilhões, dívida impagável. E agora é uma rolação de dívida, estão rolando dívidas, etc. Nós mesmos temos a nossa dívida equacionada, mas o NORA vem para cobrir esse furo que o SUS nos deixa. Então, eu não tenho dúvida que os hospitais filantrópicos têm um papel no país muito mais importante até do que os hospitais públicos. Os hospitais públicos fazem pouca alta complexidade. Vou te dar um exemplo. Cirurgia cardíaca. 58% da cirurgia cardíaca nacional é feita em filantrópicos. Em torno de 35% feito em hospitais públicos. Então, realmente, nós estamos numa situação que nós precisamos viabilizar esse contexto. Os pacientes precisam disso. O NORA vai muito bem. Ele é um hospital aberto, recebendo profissionais de todas as áreas, de todas as especialidades. Estamos abrindo agora, no final do mês, o bloco cirúrgico. Aí estamos convidando os cirurgiões que se interessem em trabalhar conosco lá. E estamos muito felizes com os resultados. O hospital está sempre lotado. Hoje mesmo, o hospital está lotado. Estão abertos todos os andares de internação e vamos abrir a maternidade no dia 20 de setembro, que é a última parte a utilizar no hospital. Dr. Lucchesi, só tenho a lhe agradecer a honra de o senhor ter sido o meu primeiro convidado, mas mais do que isso, a honra de lhe ouvir, porque o senhor é absolutamente brilhante e cada vez que a gente conversa, eu saio sempre um pouco melhor. Muito obrigado pela sua pessoa, por tudo que o senhor fez pela medicina. Só tenho a lhe agradecer. Marcelo, primeiro, a honra é minha estar aqui inaugurando esse programa. Sem dúvida, foi importante para mim poder comentar esses temas nossos de estar médico. Isso é o que nós discutimos no Estar Médico. E te agradecer pela tua liderança, pelo teu empenho em nos liderar. Extremamente importante isso. Continua. Nós precisamos de bons líderes. E tu certamente é um dos grandes líderes que nós tivemos na medicina e teremos por muitos anos. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Lucchesi. E convido os colegas para acompanhar toda a semana o nosso Estar Médico. Muito obrigado e até logo a todos.